Olá, olá, muito bom dia para você, telespectador da Band. No ar mais um Boca no Trombone. Aqui você encontra todos os domingos a sua dose semanal de informação sobre serviço público, aposentadoria, direitos do trabalhador, dentre outros assuntos. Para prestar a nossa tradicional consultoria, temos no campo previdenciário a doutora Viviane Militão, em nome de Chora Advogados. Hoje temos a presença do Sindicato dos Empregados em Transporte Rodoviário de Carga Seca do Rio Grande do Sul. Quem fala conosco sobre as questões envolvendo os caminhoneiros, negociação salarial e até mesmo a greve geral é o presidente da entidade, Paulo Barque. Representando a Faculdade Mário Quintana neste domingo para falar sobre os temas relacionados aí à gestão, contamos com a participação do professor de Planejamento Estratégico, doutor Clóvis Massaú. Informações do mundo do trabalho você confere no segundo bloco do programa, no quadro Dica Trabalhista, com a nossa especialista na matéria, a doutora Letícia Prima. Essas são as principais atrações do programa de hoje. Antes de tudo, hora de colocarmos a Justiça em Foco. Os dependentes do segurado desempregado, no momento da prisão, têm direito ao auxílio reclusão independentemente do valor do último salário de contribuição que o indivíduo tenha recebido. A decisão da sexta turma do TRF4 reconheceu a ilegalidade do parágrafo 2º, inciso 2, da IN 45 de 2010, do artigo 334, que restringia o pagamento de auxílio reclusão ao preso que tivesse o último salário de contribuição igual ou inferior aos valores fixados por uma portaria ministerial editada anualmente. A norma excluída afastava a concessão do benefício ao segurado que, no momento da detenção, estivesse desempregado, a não ser que seu último salário de contribuição fosse superior aos limites indicados por tal portaria. Conforme a decisão de relatoria da desembargadora Vânia de Almeida, ao considerar apenas o último salário de contribuição como condição para a concessão do auxílio reclusão, deixando de proteger o desempregado, o INSS extrapolou sua função, que é apenas reguladora, restringindo ilegalmente as hipóteses de benefício previstas no Decreto 3.048 de 1999. A decisão do tribunal, válida em todo o país, prevê ainda que o INSS revise, no prazo de 90 dias, todos os benefícios negados e definiu multa em caso de descumprimento. Como esse espaço já referiu, em muitos casos, os esforços do INSS são empregados em situações que afrontam direitos evidentes dos segurados. A Justiça Federal vem afastando esses erros crassos da autarquia. Que a condução jurisdicional esteja cada vez mais próxima dos direitos dos beneficiários da Seguridade Social. Dito isso, vamos começar o programa com a nossa interatividade. Hoje você, nosso telespectador, tem suas questões respondidas pela doutora Viviane Militão. Você que está em casa pode interagir com a gente pelos nossos canais de interatividade. Não se esqueça, hein? Coloque sempre o seu nome e a cidade onde você está falando. Doutora Viviane, pergunta que vem lá de Gravataí, do Aguinaldo. Tenho 27 anos insalubres na mesma empresa e 47 de idade. Posso pedir a aposentadoria especial? Muito bom dia, obrigado por estar conosco. Bom dia a todos os componentes aqui, bom dia ao telespectador. Aguinaldo, em princípio o que nós sempre recomendamos e dizemos sempre aqui é que a insalubridade por si só, ela não tem o condão de ser automaticamente uma aposentadoria especial, por exemplo. Então precisaria averiguar junto ao formulário PPP se você trabalhou nesse período todo exposto a agentes nocivos, que então para o direito previdenciário seriam indicativos para uma aposentadoria especial. Nessa condição, então, eu sugiro que você peça para essa empresa os formulários PPP e busque um auxílio com um especialista na área para averiguar se tem esse direito. Perfeito. A Iraci aqui de Porto Alegre. Sou pensionista do INSS. Posso me aposentar por idade ou por tempo sem perder a pensão? É a dúvida da telespectadora. Oi, Iraci. Sim, você não vai perder a pensão por morte, porque não há nenhuma regra que proíba essa acumulação de benefícios.
Perfeito. Mais uma que vem lá de Pelotas, uma saudação aí à Zona Sul do estado, que nos presta grande audiência. Meu pai se aposentou no ano de 2000, com um pouco mais de 2 salários mínimos. Hoje recebe um salário e pouco, né? Ele pode pedir uma revisão? É a dúvida do meu tocaio lá de Pelotas, o Paulo. Paulo, bom dia. Assim, a primeira coisa que nós precisamos também entender é que não há uma vinculação direta do valor do salário mínimo com o valor do benefício previdenciário. Os índices de correção são diferenciados para um e para outro. Então, aparentemente, parece que há assim, uma diferença significativa no valor do benefício. Mas o que eu sugiro é que, sim, procure um especialista, tendo possibilidade de haver uma revisão, será, então, pleiteada essa revisão. Doutora, nesses casos, o segurado deve levar carta de concessão, cópia integral do processo administrativo. Em que isso facilita o trabalho do advogado? Facilita, sim, muito, né? Até porque passa aquele tempo em que estaria buscando cópia do processo administrativo, já é possível, talvez, no próprio momento, fazer já uma análise e dar um resultado prévio, pelo menos. Tá certo. Obrigado, doutora Viviane Militão, que hoje está conosco em nome de Chora Advogados, na nossa consultoria jurídica sobre Previdência. Vamos agora de Cinecarga aqui no Boca no Trombone. Quem nos dá o prazer da sua presença é o presidente Paulo Barque, né? Gostaria de saber, presidente, estamos no mês de maio, né? Mês de negociações salariais para a categoria. Como que está sendo gestado esse processo? A gente sabe que é um ano difícil, é difícil para todos, a gente vê demissões em massa em vários setores, né? E na questão aí dos transportadores de carga seca, como é que está sendo tratada essa questão pelo Cinecarga, pelo sindicato, junto às empresas e o sindicato patronal? Mais uma vez, obrigado por estar conosco aqui na Band, um bom dia. Bom dia, Paulo André, bom dia aos nossos companheiros de bancada hoje aqui e a todos os telespectadores. Mês de maio, mês de negociação salarial. Qual é a pedida do Cinecarga? INPC, mais algum percentual para ser negociado como ganho real. O INPC fechou já dos últimos 12 meses, 8,34%. Isto é somente o que nós temos direito de inflação desses últimos 12 meses. As negociações, nós já entregamos a pauta de reivindicações, já foi marcada uma primeira reunião, que já aconteceu. Essa reunião foi discutida simplesmente alguns pontos que se podiam tirar ou tirar de cláusulas sociais ou melhorias sociais. Não foi falado ainda sobre os pontos econômicos. Acredito eu que essa semana que entra agora, nós vamos ter, na quarta-feira próxima, uma reunião onde discutiremos basicamente as questões econômicas. Mas dá para adiantar aqui para os nossos companheiros rodoviários e aqui no nosso programa, Paulo André, que esse sindicato nunca fechou abaixo da inflação medida pelo IBGE. E não vai ser diferente este ano, sempre levando em consideração tudo isso mesmo que tu já elencou, que é as dificuldades desse ano, as dificuldades econômicas que estão passando, até algumas demissões que já estão acontecendo. Empresas da indústria, principalmente automobilística, já pensando em fazer férias, ou melhor, adiantar as próximas férias, porque já fizeram as férias coletivas que podiam. Então, o nosso país ainda é levado muito pela indústria automobilística, então isso impacta bastante na questão financeira. Mas estamos aí apostos a negociar. Claro que também deixar bem claro, doutor Paulo André, que se até o dia 30 desse mês nós não tivermos nenhuma contraproposta patronal, nós faremos uma nova assembleia com todos os companheiros e associados e filiados ao sindicato para definir alguma campanha salarial ou alguma segunda posição na campanha salarial agora. Exatamente sobre esse ponto, presidente Paulo Barque, queria explorar um pouquinho mais. Da parte do sindicato patronal, da parte das empresas, não houve nenhum movimento até agora? Eles não fizeram, assim, um contato, agendaram alguma reunião? Está agendada durante os próximos dias aí um encontro entre as partes para que se possa negociar? Esta semana que passou, entregamos a pauta, tirada em Assembleia Geral, com todos os nossos companheiros que participaram,
que seria a nossa pauta de reivindicações, né, doutor Paulo? E agora, na próxima quarta-feira, já está marcado, já está no calendário, uma agenda para se falar das questões econômicas. Já visto até que a gente sempre espera o IBGE fornecer o INPC dos últimos 12 meses. Salientar aqui que o mês de abril houve deflação, por incrível que pareça, e a gente às vezes fica questionando, como já falamos nesse nosso programa aqui, que como o governo administra o IBGE, a gente sempre fica na dúvida, houve inflação ou houve deflação? Falar um pouquinho mais com o Cinecarga no próximo bloco. Olha, pode ter greve geral, será? Cinecarga vai se posicionar. Quem participa do programa de hoje também é a FAMAC, as Faculdades Mário Quintana, na pessoa do especialista em planejamento estratégico, o professor doutor Clóvis Massaú. Professor, agradeço a sua participação. Obrigado. Aqui no Boca no Trombone da Bandeirantes e de cara já faço uma primeira questão. O senhor que é especialista, né, não só aqui no Brasil, mas títulos aí por Espanha, Portugal, uma infinidade de faculdades e universidades que você já cursou, ministrou aulas, enfim, experiência não lhe falta, vivência não lhe falta. O que dizer, né, falando em planejamento estratégico, o que dizer para o cidadão que está em casa nos assistindo na manhã desse domingo? Como se planejar dentro desse panorama que temos no Brasil no ano de 2015. Obrigado por estar conosco, um bom dia. Bom dia, quem agradece sou eu, a participação de estar aqui em nome da FAMAC. E a situação é complexa demais. O planejamento estratégico em si, ele não detém a capacidade de otimizar plenamente uma organização, mas no mínimo ele dá condições de elaborar um bom diagnóstico, abrangente e profundo, levar a direção de uma organização a um processo de reflexão, saber pensar e perceber as mutações do ambiente externo. Este é o problema crucial que nós sentimos. Além de, nem sempre as organizações, as empresas, conhecem-se a si mesmas com abrangência e profundidade também. Isto torna difícil, mas respondendo, eu sou prolixo por natureza, mas eu ganho a vida dando conferência. Mas dando uma resposta mais direta na tua pergunta, doutor Solano, nós estamos numa situação muito complexa em função da mutação constante do ambiente externo, principalmente no que tange às políticas do governo e à economia de governo. As questões sociais são derivativos disso aí e as questões tecnológicas independem, em parte. Mas nós estamos, dentro da teoria do caos, nós estamos tangenciando ao caos, em termos de ambiente externo e políticas econômicas e políticas governamentais. O professor fala nessa influência que tem os movimentos do governo, né, em toda essa situação que está. Como fazer, né, o particular, como nós, cidadãos, o que fazemos na nossa rotina diária, nas nossas organizações, a própria organização pessoal, né? Quais são os exemplos que o professor, pela sua experiência, pelo seu conhecimento, pode trazer para a gente e o telespectador da Bandeirantes pode implementar no dia a dia? Sem ser conservador, porque na minha idade acham que a gente é conservador por natureza, eu me atualizo sempre, até o dia D. Ter uma estrutura orçamentária, tanto a organização como nós, como pessoa física, é singular. Eu tenho que saber o que ganho e como vou aplicá-lo. Mais ainda, nesse momento crucial, é o que todo mundo está dizendo, então eu não vou apresentar novidade nenhuma, apenas comentar. Ter um processo de um processo seletivo nas suas compras, nos seus comprometimentos. E, como eu estava dizendo ainda há pouco, embora tanto nas organizações como na vida pessoal, todo o dinheiro de fora é bem-vindo, ainda assim, tu tens que ter muito cuidado. E nós somos o reflexo das organizações, que são o reflexo das políticas de governo. Então, nós estamos numa situação, por demais, melindrosa. E professor, para aquele cidadão que tem capital para investir, o que é melhor hoje? É ele adquirir bens, é ele investir em mercado financeiro, ele tentar estimular o seu próprio negócio, que daqui a pouco poderia ter mais rentabilidade. Enfim, nessa situação atual, qual dessas alternativas é o ideal? A primeira alternativa que eu vejo por experiência profissional é otimizar o meu negócio. Porém, e sempre há um porém,
Porém, eu preciso verificar como está o mercado, a capacidade dos meus concorrentes, a capacidade do poder aquisitivo da publicação a qual eu presto meu serviço ou meu produto. Então, passa por aí o que nós chamamos, e se trabalha muito nisso, e é uma proposta da faculdade que eu vou coordenar os projetos de pesquisa, a FAMAC, é diagnosticar as organizações. Fazer um diagnóstico sobre cultura organizacional. Pô, mas o que tem a ver com cultura organizacional? Tem a ver porque é a maneira como a cúpula da organização vai desenvolver as suas atividades. Então, isso aí, eu tenho que saber como eu sou. Eu gosto de trabalhar muito com cenários futuros do método Delfos, cuja premissa maior, quem sou eu? Quem é a minha organização? Tá certo. Obrigado, professor Clóvis. No segundo bloco, vamos falar um pouquinho mais com o representante da FAMAC na manhã desse domingo. Breve intervalo, daqui a pouquinho, dica trabalhista com a doutora Letícia Plina, mais Sinecarga, mais FAMAC e as perguntas respondidas pela doutora Viviane Militão. Boca no trombone, ano 26. Muito mais interatividade para você. FESERGS, 25 anos, a luta continua. FESERGS, 25 anos, a luta continua. De volta com mais Boca no Trombone, no oferecimento da ASS-TBM, da AOFS-BM, da FAMAC, FESERGS, Sinecarga e o Sind Geral. E seguimos interagindo com os nossos telespectadores na manhã desse domingo. Doutora Viviane Militão, mais questões que chegam lá de Canoas, a Cirlei. Tem uma amiga que se aposentou por idade. Ela tem direito ao PIS? Cirlei, bom dia. Sim, em princípio, se tiver saldo, tem direito ao PIS, mas quando ela se aposentou, ela já recebeu uma certidão onde pode fazer o levantamento de PIS/PASEP. Então, provavelmente tem que averiguar se ela já levantou esse valor ou se ainda tem saldo, ela pode retirar. Tá certo. Muito obrigado, doutora Viviane, que segue com a gente aqui na nossa consultoria jurídica sobre Previdência. Agora, informações sobre o mundo dos trabalhadores em geral. É a hora da Dica Trabalhista. Mundo do Direito do Trabalho aqui no Boca no Trombone com a Dica Trabalhista. Doutora Letícia, obrigado por estar conosco na manhã desse domingo. Questões que chegam dos nossos telespectadores. Lá do município de Canoas, a Patrícia pergunta: trabalho de caixa operadora num estacionamento. Tenho direito a receber periculosidade? Eu trabalho direto com dinheiro. Tá? A mulher está com a mão na grana lá, doutora Letícia. Tem direito a receber adicional aí de periculosidade? Bom dia. Bom dia, Solano. Bom dia aos telespectadores. Bom dia aos colegas aqui presentes. Num primeiro momento, respondendo ao questionamento da Patrícia, não. O adicional de periculosidade ele é devido para as pessoas que mantêm contato com produtos inflamáveis, com explosivos, né, a radioatividade. E me parece, é uma situação que tem que ser levada para um profissional, mas me parece que ela não tem. Ela teria, daqui a pouco, direito a um percebimento de um adicional, enfim, mas o adicional de periculosidade, não. Esse é mais restrito. Esse é mais restrito. Tá certo. O Kleberson Borba, lá de Novo Hamburgo, sou porteiro, fiquei 3 anos sem aumentos, trabalho à noite, estou há 3 anos com férias atrasadas. O sindicato aqui de Novo Hamburgo só enrola sobre o aumento e meu vale-refeição eu nunca recebi. Posso cobrar tudo isso? É uma reclamatória trabalhista à vista aqui. Nossa, pode e deve, é direito dele, né? Então, a orientação que a gente passa é a seguinte: procura um advogado especializado na área trabalhista, porque está se desenhando aí uma rescisão indireta, ou seja, vários descumprimentos do contrato de trabalho por parte do empregador. Então, ele deve procurar um advogado especializado na área e ir atrás dos direitos dele. Doutora Letícia, esses casos, né, os casos que as empresas estão descumprindo reiteradamente o direito do trabalhador, eles têm se tornado mais frequentes. A Justiça do Trabalho ela tem dado guarida de uma forma mais rápida, de uma forma mais facilitada para esses casos da chamada rescisão indireta?
Sim, Solano, é uma ação que o juiz, num primeiro momento, ele avalia a questão, mas depende da realização da audiência, ou seja, dificilmente o juiz ele vai dar uma liminar, conceder uma tutela antecipada, sem ouvir as duas partes, né? Porque sempre tem que ter o âmbito dos dois posicionamentos. Mas sim, os processos hoje em dia eles estão tramitando muito mais rápido, sim, como é o caso da rescisão indireta, até porque o empregado que está rescindindo o contrato de trabalho com o empregador em face de um descumprimento. Perfeito. Mais uma questão. Meu nome é Fernando. Trabalhei no posto de gasolina por mais de 3 anos. Fui despedido sem justa causa em março agora de 2015. Até agora, a minha rescisão contratual não foi homologada pelo sindicato da categoria. Não consigo sacar o fundo de garantia. O que eu posso fazer? Também está desesperado. Exatamente. É uma situação que, infelizmente, ocorre muito, né? Que é a falta de homologação do termo contratual. E isso é um documento indispensável para o trabalhador sacar o fundo de garantia, ou seja, ele precisa dessa homologação, por si tranca o FGTS. Ele tem que procurar um advogado na área trabalhista, ingressar possivelmente um dano moral em função desse descumprimento da parte da empresa. Tá certo. Doutora Letícia, muito obrigado. Obrigada. De 15 em 15 dias nós temos a Dica Trabalhista aqui no Boca no Trombone. Vamos concluir a participação das entidades presentes aqui no programa. Né? Vamos falar, eu já provoquei o presidente Paulo Barque, né, sobre a questão da greve geral. Presidente Paulo Barque, pode acontecer mesmo? Dia 29 está marcado, é isso? A princípio, doutor Paulo André e telespectadores, está marcado pelas centrais sindicais o dia 29 de maio, uma greve geral em todo o país. Em decorrência da discordância do movimento sindical pela PL 4330, que já passou na Câmara dos Deputados, vai agora para debate no Senado, que é a respeito da terceirização. Sim. Principalmente da terceirização de atividade fim, né? Porque a terceirização já existia há muito tempo. E também das medidas provisórias 664 e 665, que tratam, em termos práticos, assim, das mudanças do seguro-desemprego e da mudança da pensão por morte. Está marcado, está correndo algumas reuniões de cúpula das centrais sindicais. Sim. Quero também trazer aqui a todos e aproveitar o espaço do nosso programa, que é a posição do Sinecarga desde já, apesar que nessa semana ainda teremos reuniões organizadoras para esse tipo de evento que está sendo planejado para o dia 29. A posicionamento do Sinecarga é de ter muito cuidado com isso, porque hoje os trabalhadores ainda não estão conscientizados, não foram levados para um debate maior sobre a possibilidade de uma greve geral. Segundo ponto que eu quero deixar aqui como reflexão a todos, doutor Paulo André, é a questão da infiltração de centrais sindicais e de partidos políticos ligados a esse governo, que podem estar entrando neste movimento para desviar o foco que existe hoje contra o próprio governo, das roubalheiras e dos próprios inquéritos e prisões que estão acontecendo. Muito cuidado, né, nesse momento. Importante é buscar orientação no Sinecarga, né? Vá lá e fale com o presidente Paulo Barque e toda a diretoria. Obrigado, presidente. Para a gente concluir a FAMAC, né, o professor Clóvis, qual é a sua atividade dentro da faculdade? Qual é o que se propôs dentro lá do centro de pesquisa? Eu coordeno a área de pesquisa. Nós somos uma faculdade incipiente. Nós temos vários focos, mas 2 contundentes. Primeiro, é na graduação levar, o nosso programa, levar o aluno a um processo de pensar, de construir o processo de pensar, da reflexão. Porque ensinar 2 mais 2, todo mundo ensina. Nós queremos levar esse processo, ele descobrir por si mesmo. E na nossa área, na área de pesquisa propriamente dito, nós queremos desenvolver, se possível for, o método de cenário de estrutura através do método Delphos nas organizações. O que se fez na Embraer, o que se fez com o Mercosul, enfim. Tem vários vetores que nós pretendemos, mas esses 2 têm sido o que nós discutimos muito e debatemos muito. Nós queremos, embora uma faculdade pequena, inovar. E não inovar no sentido de vamos inovar mesmo, levando o grupo de alunos a pensar
e o empresário a saber usar a pesquisa. E doutor Clóvis, para o telespectador que está nos assistindo em casa, importa a questão da idade, ser mais novo, ser mais experiente para acessar uma faculdade, como por exemplo as faculdades Mário Quintana, ou o que interessa é a vontade? O que interessa é a vontade e a predisposição de ter ganho de conhecimento e compartilhar desse ganho de conhecimento, não ser meramente passivo ouvindo o professor. Tá certo. Muito obrigado, professor Clóvis Massaú, em nome da FAMAC. Né? Para a gente encerrar, participação aqui dos nossos telespectadores, doutora Viviane. O Enio lá de Santo Antônio da Patrulha. Estou aposentado há 9 anos, minha esposa é do lar e não tem renda. Ficando viúva, ela vai receber somente 50% da minha aposentadoria como pensão? É a dúvida do Enio e de muita gente, né? É verdade. Essa pergunta foi muito boa, até porque nós estamos passando justamente por todas essas modificações na legislação. Bom, primeiro, quero deixar bem claro aqui que vai depender, óbvio, da época da morte, porque a lei que vai valer é o tempo do óbito. Se fosse hoje, então, o óbito, como é que ficaria, né? O mínimo seria 50% mais 10% por cota. Então, o mínimo seria, na verdade, 60%. Mas, claro que vai depender da quantidade de dependentes que tem, etc. e tal. E a questão do tempo também é uma outra questão que está se discutindo bastante, né? E aí, então, se ela tem mais de 44 anos de idade, é vitalício. Se tem menos, é um escalonamento. Então, também fica aí... Tem que ver o caso concreto, procurar um advogado especialista na área e averiguar, então, quais são as possibilidades dela. Perfeito. Muito obrigado, doutora Viviane Militão, sempre em nome de Shore Advogados aqui no Boca no Trombone. Boca no Trombone que vai ao ar na sua TV, né? Sempre aos domingos, né? Das 7 às 7h30 da manhã. Vamos encerrar? Ponto final do Boca, que tem a participação e também a parceria da ASSTBM, da AOFSBM, da FAMAC, da FESERGS, Cinecarga e Cindy Geral. E agora na Rádio Bandeirantes, no dial do FM 94,9. Né? Já tivemos no sábado, das 7h30 às 9 horas da manhã. E também no AM 640. facebook.com/programa Boca no Trombone, é só conferir a reprise lá. Curta muito, e esse é o nosso Boca. Boca no Trombone, ano 26, muito mais interatividade para você.